Nesse bloco, nós vamos falar sobre o crime de peculato. É um crime que é praticado contra a administração pública e tem previsão lá no artigo 312 do Código Penal. Vale a pena a leitura. Nós vamos ver a questão do peculato culposo, peculato mediante erro de outra pessoa. Então nós vamos entender como que pode ser cobrado em sua prova. Primeiramente, eu vou colocar aqui na tela a lei para que a gente possa verificar o artigo. Vejamos. Então, nós temos aqui peculato, crimes contra a administração pública, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. A primeira observação é que nós vamos verificar que quem pratica esse crime é o funcionário público. Então, trata-se de um crime próprio. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, vamos verificar os pontos importantes que nós podemos anotar com relação ao artigo 312. Então, nós temos 312 do Código Penal. Bom, apropriar-se. Nós temos lá o verbo apropriar-se, o funcionário público. Vamos apropriar-se o funcionário público do quê? O que ele pode apropriar ali no caso? Dinheiro. Então, tem dinheiro, ou qualquer valor, ou qualquer outro bem móvel. E esse bem móvel tanto pode ser público quanto particular. Aqui nós temos os requisitos. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, de valor, ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Mas para isso ele tem que ter o quê? Ele tem que ter a posse, em razão do cargo que ele ocupa. Ou ainda, ou desviá-lo em proveito próprio ou proveito alheio. Então aqui nós conseguimos destrinchar o artigo 312, que trata do peculato. Então a primeira regra é essa. Quem pode cometer peculato? Nós temos aqui que é o funcionário público. E quando ele apropriar de quê? De dinheiro, de valor ou qualquer outro bem. Bem, qual bem? Móvel. Seja ele público, seja ele particular. E ele tem que ter a posse em razão do cargo dele. Ele está tomando conta daquele bem. Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Essa é a primeira regra de peculato. Agora nós vamos para o peculato culposo. Culposo. Lá no parágrafo 2º, vai dizer o seguinte, vamos pegar o parágrafo 2º aqui. Peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outra pessoa. O funcionário, ele concorreu para o crime de outra pessoa. Detenção de 3 meses a 1 ano. Nós temos aí o peculato culposo. Eu vou dar um exemplo para que a gente possa entender melhor como que se aplicaria o peculato culposo. Vejamos o seguinte exemplo. Imagine que um servidor público, um funcionário público, ele, em atendimento a um cidadão, ele sai do balcão onde existe um notebook, um computador ali de fácil manuseio, e ele deixa aquele cidadão ali, então ele vai atender o cidadão. Imagina o seguinte, então um funcionário público em atendimento a um cidadão, chega o cidadão no balcão, ele vai atender aquele cidadão, só que esse funcionário precisa ir até a outra sala para responder aquela pergunta que o cidadão foi buscar. Então, o funcionário público em atendimento a um cidadão necessitou buscar no interior da repartição uma informação ou um documento para concluir o seu atendimento. E aí nós temos, por descuido desse funcionário, como eu disse, tinha um laptop lá na instituição. E ele tinha a guarda daquele laptop. Só que quando ele vai lá dentro, o cidadão aproveita dessa oportunidade
e furta o laptop. Então, o cidadão aproveita dessa oportunidade e furta o laptop. Atenção! Quando o funcionário retornou, não encontra nem o cidadão e nem o laptop. Quando o funcionário retorna, não encontrou o cidadão e nem o laptop. O notebook, né? Vou colocar laptop aqui, fica mais fácil. A pergunta é: o funcionário público cometeu algum crime? Ou foi somente o cidadão que cometeu o crime? Nós já sabemos que o cidadão cometeu o crime. Agora, olha o que diz esse parágrafo 2º, vamos interpretá-lo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outra pessoa, o funcionário que concorreu culposamente, ele foi negligente? Foi negligente. Olha as modalidades de culpa: negligência, imprudência e imperícia. O funcionário deixou o laptop e foi lá para a sala, sem nenhum cuidado, e facilitou o crime praticado por esse cidadão. Então, nesse caso, resposta, né, que nós poderíamos ter aqui, nesse caso, o funcionário público praticou peculato culposo, podendo a punibilidade ser extinta caso ele repare o dano ao órgão até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, nesse caso, ele vai responder pelo crime de peculato, mas se ele sanar o dano causado ao órgão até o trânsito em julgado, haverá a extinção da punibilidade. E outro exemplo para que a gente possa entender. Imagine que um policial, exemplo 2. Um policial, ele deixou a janela da viatura aberta e se afastou para averiguar local de crime. Só que nesse momento, uma outra pessoa, aproveitando desse descuido, ele vai lá e subtrai o radiotransmissor. Então nós temos, aproveitando desse fato, uma pessoa subtraiu do interior do citado veículo o aparelho radiotransmissor. Nessa situação, o policial concorreu para a prática de algum crime? Sim. Ele praticou o crime de peculato culposo, porque uma outra pessoa praticou um crime por culpa do policial, negligência, imprudência e perícia. Temos aqui peculato culposo. E o cidadão cometeu furto, não resta dúvida. Então nós temos aí essas observações com relação ao peculato e o que pode ser cobrado em uma prova sua. Fica a dica de hoje. Até o próximo vídeo.